Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando, o dia que a morte morreu. Mas vamos direto ao assunto. A chave para compreender essa narrativa está em Apocalipse 13, que diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Em Hebreus capítulo 4 diz: entrando no mundo, sacrifício e oferta Deus não quiseste, mas corpo me preparaste. No princípio do livro fala de mim. Então disse eu ao papai: eis-me aqui para fazer a tua vontade. O que nós aprendemos é que não pegou Deus desprevenido, nem a rebelião do querubim ungido, que se transformou em Satanás, adversário, o diabo, e nem na queda do homem. Deus conhece todas as coisas antes dela ainda existir. Disse Deus a Adão: de todos os frutos do jardim comerá livremente, mas do fruto que do conhecimento bem e do mal, dela não pode comer, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Porém, Adão e Eva desobedeceu a Deus, dando ouvido a Satanás e comendo do fruto proibido. Nesse momento, houve um grande suspense no céu, e todos voltaram sua atenção para Deus, porque todos sabem que a palavra de Deus e a do rei não pode voltar para trás. O casal Adão e Eva teve a morte espiritual instantânea. Adão, depois disso, viveu fisicamente e biologicamente 930 anos. Depois morreu fisicamente e biologicamente, é óbvio. Mesmo que Adão vivia 930 anos biologicamente e fisicamente, para Deus, Adão já estava morto. Essa morte é a morte espiritual, como narra Jesus Cristo, quando ele fala para um jovem: segue-me tu. E ele falou para o Senhor, deixa que eu sepulte meu pai, depois eu te seguirei. E disse Jesus Cristo, deixa que os mortos enterrem o seu morto, porém tu vem e siga-me. Isso porque que na visão de Deus, tanto os que estavam lá no sepulcro para enterrar o defunto estavam morto, como o próprio defunto também estava morto. Essa morte, é a morte espiritual. Mas caso Deus destruísse o casal, ele somente estaria fazendo justiça. E nós humanos jamais existiria, Mas Deus se encheu de íntima compaixão com o grande amor que ele tem nos amado e deixou o céu perplexo. Deus abriu mão do seu trono, da sua majestade e morreu no lugar do homem. No jardim do Éden, Deus deu um sinal. Um inocente foi sacrificado para cumprir a nudez do casal. Já mostrava que um inocente, morreria, no seu lugar, que apontava para Cristo. Mais tarde, o próprio profeta João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, diz, quando vê Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Em Romanos 5,16 diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e com o pecado veio a morte, e a morte passou para todos nós. E o arguilhão da morte é o pecado. Caso não houvesse pecado, automaticamente a morte não existiria. E todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Cristo veio e tomou nossas culpas e morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E a morte tragou a Cristo, E o aguilhão da morte é o pecado. Jesus Cristo foi o único homem no mundo, que pisou nessa terra,
que nunca pecou. E o que aconteceu? Tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu zarguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aquele que vive foi morto, mas ele vive pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Porque quando ele venceu, ele falou para Satanás: eu venci, me dá aí a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto. Enquanto Adão e Eva, eles fracassaram no jardim. Diz um velho ditado, que num momento difícil, num momento de guerra, são forjados, homens fortes, E no momento de paz, homem fraco, E Jesus Cristo, ele não venceu Satanás como Deus. Ele venceu como homem. Porque se Jesus Cristo viesse como Deus, aí seria um massacre, Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.